Bem, vamos agora falar sobre a metodologia de gerenciamento de projetos. E aí na nossa plataforma aqui estamos disponibilizando um material desenvolvido pelos nossos consultores justamente para que possa alinhar um pouco o conhecimento, né? Se dentro da sua organização não tem ninguém capacitado em gerenciamento de projetos, é importante nesse momento que você tenha um conhecimento básico justamente para que você possa andar alinhado com o seu consultor e entender o porquê de algumas ações, o porquê que serão realizadas algumas etapas. Então aqui, nessa fase, temos como atividade básica aí o download do material sobre introdução a gerenciamento de projetos, né? Também estamos disponibilizando aqui algumas referências bibliográficas para que você possa se aprofundar sobre o assunto. É vasta a literatura sobre gerenciamento de projetos. Então, dentro da internet, você vai ter aí disponível muito material, muitos vídeos, né? Muito conteúdo. Você pode entrar no site do PMI, que é um órgão que detém um corpo comum de conhecimento sobre a disciplina de gerenciamento de projetos. E ele oferece também uma certificação, né, sobre a disciplina, né, para você se tornar um PMP, um profissional certificado em gestão de projetos, que hoje é um profissional bastante requisitado aí dentro das organizações. Então, aqui como atividade básica, vamos falar um pouco aqui sobre o nosso material de apoio. Então, você vai fazer aqui um download dentro da pasta. Você tem a pasta New Chapter, você vai criar uma subpasta gerenciamento de projetos e aí vai fazer o download do material. Vamos aqui, concluído o download. Então é um material bastante simples, didático. Nós vamos estar falando sobre fundamentos em gestão de projetos, a estruturação, a estrutura organizacional e o papel do gerente de projetos, né? E iniciação a projetos. O objetivo aí de apresentar os conceitos e melhores práticas relacionadas a projetos, conforme padrões definidos pelo PMI, né? A nossa metodologia dentro de gerenciamento de projetos, ela tem como base o que é proposto pelo PMI. Existem N metodologias, tá? Nós da New Chapter utilizamos o que é proposto lá no PMBOK. Então, segundo o PMBOK, projeto é um empreendimento temporário realizado para criar um produto, serviço ou resultado único, né? Hoje a gente observa dentro das organizações que existe uma confusão sobre o que é projeto e o que são processos, né? Processo remete a uma atividade contínua. Projeto, como o PMBOK fala, ele tem um fim específico, né? Então ele tem um início, que é uma questão de planejamento, ele tem uma execução e um fim, onde a gente efetiva as entregas do projeto. Pode ser que ao final deste projeto você tenha ali o início de um processo. Então eu vou exemplificar aqui para tentar ficar mais claro. A implantação de um centro de distribuição. A sua empresa identificou a necessidade de um centro de distribuição, né, para melhor atender o seu cliente, reduzir custos logísticos, enfim. É feito um planejamento, né, para se identificar a real necessidade disso, a viabilidade financeira, os recursos que serão envolvidos e precisarão ser levantados, as pessoas envolvidas, o custo, o cronograma, o escopo deste projeto, enfim. Na fase de planejamento são definidas todas essas situações. E aí entende-se como requisitos, que seja atendido o custo, que esteja próximo aos clientes-chave, enfim, alguns requisitos funcionais são levantados para a efetivação da entrega. Isso é um projeto. Fizemos o planejamento, vamos para a execução. Então é toda a parte de execução do planejado, né? Você realmente viabilizar a implantação do seu centro de distribuição. Ao final, nós temos a entrega do projeto, que é verificar se o centro de distribuição atendeu os requisitos, se ele está operando, se realmente o projeto foi bem sucedido. E aí,
pode ser que ao final deste projeto, né, ou pode ser não, efetivamente ao final desse projeto você vai ter o início de um processo, que é justamente o centro de distribuição operando, né, fazendo as suas entregas, recebimento de mercadoria, atendimento a cliente, enfim, você teve o seu projeto e ao final você vai iniciar a execução de um processo. Tá? Então as empresas hoje elas têm essa dificuldade de entender a diferença entre projeto e processo. Então muitas das vezes elas estão executando projetos, mas achando que faz parte do negócio. Então o que acontece, a gente observa muito é o erro e acerto. Né? Vamos fazendo e ao final a gente tenta corrigir e quando não é utilizada uma metodologia ou nem mesmo se consegue se identificar a diferença entre projeto e processo, é o que a gente enxerga, né? Dinheiro não aceita desaforo. Então você executa um projeto que você precisava cumprir com prazo, ou atender uma demanda de custo, ou até mesmo um requisito funcional específico, e ao final do projeto isso não é atendido. Se atrasa, ou se consome mais recursos do que o necessário, ou as entregas não são aquelas especificadas durante o planejamento, e aí você tem um prazo muito maior para se iniciar o processo. Você fica na fase de correção ali, muitas vezes até eterna, e acaba-se, por fim, identificando que o projeto não foi bem sucedido e se aborta aquela iniciativa. Tá? Então, ter esse entendimento do que é um projeto e que isso é diferente de um processo é fundamental. Então vamos continuar. O PMBOK é uma publicação do PMI que é justamente esse corpo de conhecimento comum. Né? Então é um livro que disponibiliza ali toda a disciplina de gerenciamento de projeto. Né? Então basicamente para você tirar a certificação PMP, você se tornar um profissional certificado em gerenciamento de projeto, você tem que dominar boa parte dos conhecimentos ali apresentados. Então, quando a gente fala de gerenciamento de projeto, a gente está justamente dizendo isso, né? A aplicação do conhecimento junto com habilidades e ferramentas técnicas, né? A fim de atender um requisito. Então, todo projeto ele tem um requisito específico ou vários requisitos específicos para você realmente ao final poder dizer, nós concluímos o projeto e ele foi entregue. Né? Então, nós temos a disciplina de gerenciamento de projetos, que é a aplicação dos conhecimentos, habilidades e ferramentas técnicas, né, aplicada, né, melhores práticas para se atender o objetivo do projeto. Como eu disse, né, você tem um fim específico, mas você tem fases, é o que nós denominamos o ciclo de vida do projeto, que parte basicamente de um início, né, que é o planejamento. Esse planejamento ele é formalizado através de um termo de abertura do projeto, e lá você deve especificar o plano de gerenciamento do projeto, ou seja, como as iniciativas que vão ser executadas no projeto para se entregar, né, o objetivo proposto vão ser gerenciadas. Então nós vamos falar aqui de várias situações. Você tem recursos, riscos, cronograma, escopo, né? Então deve-se realmente elaborar um plano de gerenciamento de todas essas variáveis, né? Então cada fase do projeto tem várias entregas a serem feitas e seus marcos correspondentes. Uma entrega é um produto tangível e verificável. Então, como a gente deu exemplo aqui, o seu centro de distribuição ele pode ser dividido em fases. Fase de planejamento. Ao final do planejamento você deve entregar o plano de execução. Então é uma entrega, né, com um marco determinado, né, dizemos marcos lá são os momentos importantes do projeto. Então ao final dessa primeira fase de planejamento você deve apresentar lá o plano de execução. Um business case, um cenário de custo proposto ou cronograma, enfim. Você apresenta e tem uma entrega. Próxima entrega é a alocação dos recursos, ou compra de materiais, ou definição do local, compra do imóvel, alocação do imóvel, enfim. Depois, reforma deste imóvel, levantamento
Por último, treinamento das pessoas que vão trabalhar lá, parte de tecnologia, né, infraestrutura. Então, nós podemos estar dividindo aí em etapas conforme você for entendendo que elas são importantes, né? Então, temos lá como ciclo de vida um termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento do projeto, a execução do trabalho, ou seja, a execução do seu plano, a validação das entregas e o encerramento do projeto, né? E aí é onde nós vamos verificar se tudo saiu a contento, se o escopo foi atendido, se os prazos, o custo, enfim. Principalmente se o sponsor, né, o patrocinador do projeto ficou satisfeito aí com as entregas propostas. Então, ainda falando um pouco sobre conceitos, nós temos aí o processo de gerenciamento do projeto, né? Estatísticas em todas partes do mundo mostram um percentual alto, né, de falhas em projeto. Eu falei isso no vídeo passado. Então, quase 80% aí dos projetos não entregam aquilo que propõem ou não atende todos os requisitos, sejam de custo, de cronograma, de satisfação das partes interessadas, enfim. E aí vários são os motivos, né? Estamos aqui apontando alguns dos motivos que identificamos aí como principais nas falhas dos projetos. Então, muitos ou nenhum dono no projeto. Então, do básico que a disciplina de gerenciamento de projeto propõe é a definição do gerente de projeto, que é a pessoa responsável por aquele projeto, né? A pessoa que vai direcionar, que vai levantar os recursos disponíveis, alocar esses recursos, ou seja, a pessoa responsável por realmente gerenciar o projeto. Em definição de requisitos, né? O que são os requisitos, né? São aquelas definições básicas que o projeto precisa atender. Você pode ter requisitos funcionais, né? Uma especificação sobre o funcionamento. Então, como a gente deu como exemplo aqui o centro de distribuição, o requisito funcional, ele seria que o centro de distribuição opere 24 horas. Que o centro de distribuição esteja próximo ao porto. Enfim, isso são requisitos funcionais. Então, quando você não tem os requisitos claros, acaba que você fica tendo que corrigir ao final do projeto se aquilo atendeu ou não. Então é muito mais fácil você planejar antes e aí você direciona ações para que aquele requisito seja atendido, né? Falta da gestão da mudança. Como eu também disse anteriormente, né? Projeto remete à mudança, as empresas têm dificuldade à mudança, os colaboradores são resistentes à mudança. Então existem metodologias para ajudar que essas mudanças sejam melhores aceitas, que elas sejam melhores implementadas, né? Estimativa imprecisa de recursos. Dificilmente você vai acertar em tudo, né? Mas um planejamento, uma definição clara, um checklist dos recursos necessários para que aquele projeto atinja as entregas especificadas é fundamental, né? Pressão ou falta de apoio da administração. A gente também percebe muito projetos que são abandonados no meio do caminho por falta de interesse do patrocinador, né? Então, a equipe do projeto ela fica ali abandonada, tudo que ela precisa ela não consegue ter os recursos disponibilizados, não consegue alinhar a agenda. Então, é importante, né, o apoio da alta administração. Falta de planejamento. Pau que nasce torto não se endireita. Então, o planejamento ele é fundamental. Como eu disse, a gente dificilmente acerta tudo. Mas no papel tem que fazer sentido, né? A gente costuma dizer isso demais nas empresas. Quando nós vamos para a consultoria, geralmente os donos das empresas nos questionam muito e falam assim: Cristiano, mas o PowerPoint é lindo, o que você mostrou aí é maravilhoso, eu quero entender na prática. E eu sou categórico em dizer: realmente o papel aceita tudo e ele tem que aceitar. Tem que fazer sentido primeiro no papel, porque ali você não gastou nada, né? Os recursos ainda não foram consumidos. Então, é a mesma coisa, você vai construir uma casa e você chama um engenheiro, ele te apresenta uma planta, onde na planta já está explícito que as paredes não suportam o peso do teto. Adianta você ir
contratar pedreiro, comprar material e começar a obra sabendo que vai cair. Né? Então eu gosto de dar muito esse exemplo. No papel tem que fazer sentido, porque ali você apaga, passa a borracha e faz de novo. Então, se não fizer sentido, pelo menos no papel, não adianta você ir para a prática. Então, a parte de planejamento, ela é fundamental. Né? Riscos não avaliados. Então, a gente vai falar um pouco mais ali sobre gestão de riscos, mas assim, eles existem e precisam ser mitigados. Né? A gente simplesmente ignorar e achar que tudo vai dar certo, a gente está negligenciando aí uma boa chance do projeto falhar. Né? Então essas são algumas situações. Se nos seus projetos aí na sua organização, projetos que você já participou, essas coisas acontecem, então pode ter certeza que é falta do conhecimento e da aplicação das práticas de gerenciamento de projeto. O PMI ele propõe que os processos de gerenciamento sejam organizados em grupos. Né? Nós vamos estar falando mais para frente justamente sobre isso aí. Então, algumas fases dentro da vida de execução do projeto elas devem ser executadas. Então, a autorização do projeto é este um momento que é dado o norte do projeto, porque a iniciação envolve diretamente os stakeholders. Né? Quando a gente fala stakeholder, a gente está basicamente dizendo que são as partes interessadas. Né? Principalmente aí o patrocinador e o cliente. Né? Então, dentro da metodologia de projeto, o patrocinador é a pessoa que banca os recursos, é aquela que tem a caneta na mão, que pode autorizar e desautorizar dentro do projeto. Né? O cliente é aquele para que o projeto realmente vai entregar um produto ou um fim específico. Né? A fase de planejamento, é a definição e refinamento dos objetivos, é aquilo que eu falei. É o papel, tem que fazer sentido ali, tem que ser factível, tem que ser viável no papel. Se no papel não fizer sentido, as ações ali propostas forem inviáveis, não adianta você desprender recurso na execução. Né? Então, na execução é onde o trabalho do projeto é realizado. Então, a terceira fase aqui é de execução do projeto. Monitoramento. Né? Verificar o andamento do projeto, acompanhar se o prazo, se os custos. Né? Então, tem toda uma metodologia, alguns indicadores que nós vamos estar apresentando justamente para ajudar na visibilidade e na execução do projeto. Encerramento, né? É a confirmação de que o trabalho está em conformidade, aí a validação pelo cliente e o patrocinador se o projeto foi a contento. Tá? Então a gente olhando é muito similar a um PDCA. Nós somos estudiosos em ferramentas de gestão, são N ferramentas, mas o que a gente entende é que passando do planejamento estratégico pelo financeiro, processos, projeto, governança, riscos, qualidade, até hoje, pode ser que exista e eu não conheço, mas basicamente as ferramentas todas são similares a um PDCA. Né? Então, aqui a gente está dizendo, eu vou até retornar, de planejamento, execução, monitoramento e finalização. Né? A gente observando bem, é bem similar a um PDCA. E aí quando a gente diz que o PMBOK, né, que é o Corpo de Conhecimento Comum, ele define como áreas de conhecimento em gerenciamento de projeto, né, a gente costuma até dizer, né, às vezes a gente chega nas organizações e as pessoas falam, tem um gerente de projeto, a gente cuida de projeto, tem área de projeto. Então a gente pergunta, você entende, você conhece, você domina e você aplica, né, o conhecimento dessas principais áreas, né, do gerenciamento de projeto, integração, risco, custo, escopo, qualidade, tempo, comunicação, stakeholders e aquisição? Não. Então você é tudo menos um gerente de projeto, pelo menos segundo o PMP. Então, para que a gente possa dizer que estamos fazendo um projeto, que estamos executando um projeto, nós precisamos realmente executar essas fases do projeto utilizando esse conhecimento. Né? Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas aqui.
Então, escopo. O gerenciamento de escopo descreve os processos necessários para assegurar que o projeto inclua somente as atividades necessárias, né, para que seja. Então, assim, o escopo ele delimita aquilo que é abrangente, né, dentro do projeto. Nós estamos falando do centro de distribuição. Então, o escopo do projeto é a implantação do centro de distribuição. Colocar ele para rodar. Fazer entrega no cliente está fora do escopo, ou seja, a logística de distribuição não está no escopo do projeto. Então não adianta a equipe perder tempo procurando transportadoras para atender polos logísticos. Não está dentro do nosso escopo, né? Então o escopo ele delimita, né? Tempo. Então é o cronograma, né? Se a gente está dizendo que o projeto ele tem um começo e um fim específico, então isso aí nos remete a uma noção de tempo. Quando que começa, quando termina, nós temos os marcos, né, justamente para ir apontando entregas. Então o gerenciamento de tempo é fundamental dentro de um projeto. Custo, né, se você tem um custo estimado, porque dentro de um projeto geralmente você faz um business case, né, um estudo de ROI, retorno sobre investimento. Então você tem lá um custo de execução daquele projeto e às vezes se você estourar esse custo o projeto ficou inviável, o retorno financeiro ele já não compensa mais, então é um projeto fracassado, né? Então gerenciar o custo ele é fundamental. Qualidade, o gerenciamento da qualidade descreve os processos necessários e as políticas de qualidade sejam implantadas. Então quando a gente fala de qualidade a gente está falando justamente de atendimento dos requisitos. Então eu estou dizendo que o meu centro de distribuição ele tem que ser concluído no dia tal. Eu tenho que ter um custo de X para implantar. E depois ele tem que ter os requisitos funcionais, como a gente falou. Eu fazer o acompanhamento para garantir que esses requisitos, que esse custo sejam atendidos, eu estou falando de gestão de qualidade. Então, quais são as ferramentas que eu vou utilizar para... Aí a gente remete de novo a um PDCA. Se eu estou acompanhando, se as entregas estão sendo feitas, se não estão feitas, quais são os planos de correção. Aí você pode utilizar a metodologia de análise e solução de problemas, né? Então, assim, gerenciar a qualidade é fundamental. Recursos humanos, né? Então a gente está falando aqui dos stakeholders, né? Das partes interessadas e principalmente das partes que estão das pessoas que estão participando da execução do projeto. São diversos interesses muitas vezes conflitantes, pessoas que não são capacitadas, você precisa capacitar, você precisa acompanhar, você precisa direcionar, né? Então o gerenciamento das pessoas também é fundamental para o sucesso do projeto. Comunicação, né? Como os processos de divulgação, armazenamento e disposição das informações estão sendo gerenciados. Então a gente tem como exemplo aí, né, a Torre de Babel, que era um projeto ambicioso, o maior empreendimento na época, né, e que de repente as pessoas começaram a falar línguas diferentes e a torre caiu, né, por falta de comunicação. Então a comunicação dentro de um projeto ele é importantíssimo. E aí, quando a gente fala de stakeholders, a gente tem que estar alinhado aqui com o plano de comunicação, porque nem sempre todas as informações devem ser disponibilizadas para todas as pessoas, né? Você, dentro do nosso projeto, às vezes você tem ali um grupo de pessoas que tem uma atividade pré-determinada, terminando que elas vão ser desligadas do negócio. Então, será que toda a informação deve ser repassada para essas pessoas também? Né? Às vezes você tem ali uma determinada situação legal que precisa ser atendida, né? e ainda não está pronto, então a informação sobre isso, como que tem que ser divulgado. Então, enfim, né, um plano de comunicação efetivo ele tem que estar alinhado, né, ao seu mapeamento de stakeholder, né, que informações são necessárias a quais stakeholders. Riscos. Gerenciamento de riscos descreve os processos relacionados à identificação, análise, resposta, monitoramento e controle dos riscos do projeto. Então, assim,
O que nós costumamos dizer, né? Dentro do nosso projeto aí da implantação do centro de distribuição, que é o que nós estamos utilizando como exemplo, podem ter N riscos. Então, os riscos eles podem estar ligados a riscos legais. Você precisa de uma autorização legal, de uma documentação legal, de uma liberação de um órgão, de uma certificação e que no momento você não consegue tirar. Você vai fazer a identificação desse risco, uma análise e um plano de resposta. Esse plano de resposta ele pode identificar que você vai corrigir o risco. Você vai parar tudo até que você tire essa certificação ou atenda esse amparo legal. Ou pode ser que você vai conviver com o risco, mas você vai ter ações para mitigar e minimizar os impactos desse risco. Você pode ter risco de greve, risco relacionado a pessoas, vai faltar mão de obra, risco financeiro. Se você não fizer um investimento agora, qual é o risco da taxa de juros subir, o projeto fica inviável. Então, assim, você identifica os riscos, cria esse plano de mitigação, de controle desses riscos, mas eles não podem ser negligenciados, achar que nada de errado vai acontecer durante o projeto. Aquisição. Então, como a gente está dizendo, utilizando o exemplo aqui do centro de distribuição, imagina a demanda para uma área de compras para você implantar um centro de distribuição, Então, fazer o gerenciamento correto disso para saber se está atendendo aos custos, se está atendendo o cronograma, se está atendendo a qualidade, Porque se faltar produto, faltar equipamento, compromete toda a execução do projeto. Integração. O gerenciamento de integração descreve os processos necessários a assegurar que todos os elementos estejam coordenados. Então, você não tem escopo, Se você não tiver um gerenciamento de pessoas, se você não tiver um gerenciamento de qualidade, você não tem um custo, se você não tiver o risco, você não tem a comunicação. Então, é preciso um plano que integre todas essas áreas do conhecimento, o seu plano de integração do projeto. Tá? Então, assim, é o que o PMP prega, e é bem condizente, faz sentido a metodologia, ela deve ser aplicada quando você tem um projeto e no final você vê que aquilo não dá certo ou por alguma coisa falhou, você pode olhar que dentro de alguma dessas áreas aqui você pecou. Mesmo você não conhecendo, não sabendo que existia, elas estão lá acontecendo. Nos seus projetos tem pessoas envolvidas, tem qualidade que não é atendida, tem um custo que tem que ser gerenciado, tem um cronograma a ser atendido, tem uma comunicação que tem que ser feita. Então, pode identificar lá no seu projeto que se houve falha, foi na falta de gerenciamento correto de alguma daquelas áreas de conhecimento do PMP. Partes interessadas, os stakeholders nada mais são do que as pessoas ou organizações ou áreas serão afetadas pelo projeto de alguma forma, direta ou indireta, positiva ou negativamente. Então, a gente dando um exemplo, voltando ao nosso centro de distribuição, as partes interessadas são os clientes que vão usufruir desse centro de distribuição, é a área de logística, que é o diretor de logística, que é o patrocinador, são os funcionários que vão trabalhar lá no centro de distribuição, são as pessoas que estão trabalhando no projeto de implantação do centro de distribuição. Aí você tem como parte interessada, você tem a prefeitura daquela cidade onde o centro de distribuição vai ser implantado, enfim. Você tem que fazer um levantamento de todas as partes interessadas para você fazer o plano de mapeamento e acompanhamento deles, Então aqui a gente está colocando como exemplo aqui o patrocinador, o gerente de projeto, órgãos reguladores, a equipe do projeto, usuários, fornecedores, clientes. Então, durante o plano de gerenciamento do projeto, você vai identificar que você tem pessoas ou partes interessadas que têm alto poder sobre o projeto e baixo interesse. Então, um exemplo, o patrocinador, o presidente da empresa, ele assinou o que é lá o centro de distribuição, ele tem alto poder, pode parar, pode travar, mas ele está olhando o negócio, ele não está olhando a área de logística. Então ele quer lá no final o negócio pronto, ele não quer saber o que vocês estão fazendo. Então a forma de eu gerenciar ele
é diferente de como eu vou gerenciar o usuário, que é o diretor de logística. Porque ele vai usufruir do centro de distribuição. Então, às vezes, ele tem um menor poder sobre o projeto, às vezes ele não tem a autonomia de inviabilizar o projeto, de travar o projeto, mas ele tem alto interesse. Aí você tem lá um órgão regulador que tem alto poder dentro do projeto e, dependendo, às vezes tem alto interesse. Ele pode travar o seu projeto. E às vezes ele tem interesse, ele está acompanhando, ele quer saber sobre aquele centro de distribuição. Então, enfim, você tem que saber como mapear, identificar e dar a resposta adequada a cada tipo de stakeholders dentro do seu projeto. É o gerente do projeto, né? Resumidamente, o gerente do projeto é o responsável pelos resultados do projeto. Então, por isso que a gente costuma dizer, né? Hoje os profissionais de gestão de projetos, certificados, eles são altamente requisitados na organização. Porque você viu que é complexo, não é simples. Então, pode ser um pequeno projeto. A implantação de um software na minha empresa, a criação de uma nova área. Isso é um projeto. Então, demanda o conhecimento para executar todas aquelas atividades, para que ele saia conforme planejado. Agora, imagina um grande projeto. A criação de uma nova fábrica, a abertura de uma nova filial, uma integração com um novo cliente, uma fusão. A complexidade que demanda isso. Então, um gerente do projeto ele é imbuído de uma grande responsabilidade. Então, ele precisa ter o conhecimento necessário tanto para replicar para as demais pessoas da equipe do projeto, as partes interessadas, principalmente o poder de liderança. Então, não é só o conhecimento técnico, a habilidade, a habilidade, a postura, também são fundamentais para que o gerente consiga realmente entregar aquilo que se espera. O gerente do projeto deve realizar a integração do trabalho, viabilizar a comunicação mais eficiente entre todos os envolvidos, administrar os recursos e equipes do projeto, gerenciar riscos, dentre outras atividades. Então, o gerente do projeto é fundamental. Então, você que é o RD, o representante da direção, o gerente do projeto de consultoria aí dentro da sua organização, lembre-se dessa sua responsabilidade. A New Chapter ela tem uma noção clara da sua responsabilidade. Nós vendemos um produto, nós estamos disponibilizando conhecimento, estamos junto com você nessa jornada, queremos o sucesso da sua organização e vamos fazer todo o possível para que o projeto seja um sucesso. Mas você, gerente do projeto, tem uma responsabilidade imensa, de integrar as demais pessoas aí da sua organização, de fazer com que elas se sensibilizem, comprem o projeto. Então é fundamental, tá? Então o gerente de projeto ele é peça-chave dentro da nossa dinâmica. PMO, o escritório de projeto. Nós vamos falar um pouco mais aprofundado sobre ele lá na frente, mas é importante saber, PMO é o Project Manager Office, o escritório de gerenciamento de projeto. É que, como eu disse, o projeto ele é a parte dentro da organização, Aí você tem seus processos, a sua rotina diária, mas você tem o projeto que tem que andar paralelo. Então, é importante que você tenha pessoas que estejam comprometidas não só com a rotina, mas comprometidas com o projeto, Porque senão você corre um grande risco do projeto ficar inviável, das entregas não serem as adequadas, porque a equipe não conseguiu focar. Não deu para eu fazer porque eu estava ali com outra coisa, tinha minha rotina, depois eu vejo. E como eu disse, projeto é onde demanda investimento da empresa. Então você criar uma equipe, uma estrutura própria, nem que seja para aquele projeto específico, porque tem organizações que têm tantos projetos que elas operam com um escritório de projeto permanente. Não, Cristiano, a minha empresa não tem muito isso, nós somos aqui, são esporádicos os projetos, então
capacite pessoas, treine, crie um comitê, né, um projeto para tocar esse produto específico, tá? Então, segundo o PMBOK, aí, o escritório de projeto é um corpo ou entidade dentro da organização na qual são atribuídas as responsabilidades relacionadas ao gerenciamento central, coordenação do projeto, né? Enfim, das atividades relacionadas àquele projeto. Então, algumas responsabilidades do PMO. Dentro de métodos e procedimentos, né? Ele é responsável pelos processos, ciclo de vida, salvaguardar o método, a comunicação, gerência em infraestrutura, né? Gerência dos recursos, contratação, treinamento, o coaching, auditoria, salvaguarda do método, integração. Então, assim, todos os assuntos relacionados ao projeto, eles são de responsabilidade, né, do escritório, ou daquele grupo, do comitê que estiver gerenciando aí o projeto específico. Tá, então, eu dei uma passada aí, a gente falou bastante, né, já estamos aí com quase 35 minutos sobre introdução a gerenciamento de projetos. Vou falar um pouco agora sobre o seu projeto, né? Então, o seu gerente de projetos entrará em contato com o patrocinador, o representante da sua organização, para validar o termo de abertura, né? Solicitar a indicação do colaborador, ou dos colaboradores que farão parte do PMO, validar um plano de risco, a matriz de responsabilidades para a gente iniciar. Como eu disse, todos os módulos, todos os produtos, independente de qual seja, eles passam pela etapa do gerenciamento de projeto. Tá? Então, antes do kickoff inicial, nós precisamos validar todas essas situações. Então, amigos, até o próximo módulo. A gente se estendeu um pouco nessa etapa. Nós nos vemos na próxima. Até mais.